Saudades, professor João César. Vamos lá. Não me responde, Manuzá. Do que é usar esse argumento para uma síndrome que é muito séria e que a gente precisa de um letramento para tratar disso. Mas quero te ouvir, professor. Bom, vamos lá. Vocês concordariam que o juiz Bretas não existiria sem o juiz Sérgio Moro? Acho que há um consenso sobre isso. Se você me permitir, Vivi, eu vou dar aqueles passos atrás que eu gosto de dar, muito breve. Vamos lá. Estamos agora em 2004. Um obscuro juiz da Vara Federal de Curitiba, que ninguém sabe quem é, escreve um artigo. O artigo se chama Considerações sobre a Operação Mani Pulite, a famosa Operação Mãos Limpas da Itália. Eu separei uma passagem pequena do artigo, que evidentemente eu li para que vocês tivessem que lê-lo, e ele diz assim: este juiz obscuro, que em 2004 ninguém sabia quem era, diz assim: os responsáveis pela Operação Mani Pulite ainda fizeram largo uso da imprensa. Com efeito, para o desgosto dos líderes do Partido Socialista Italiano, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa, a investigação da Mani Pulite vazava como uma peneira. Tão logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram veiculados no L'Espresso e no La Repubblica e outros jornais e revistas simpatizantes. 2004. Já está anunciado integralmente o método da Operação Lava Jato. Já está anunciado integralmente o que aconteceu mês passado com um vazamento seletivo e com jornalistas de forma assodada fazendo acusações que ainda hoje não foram comprovadas. 2012, no Congresso, na Câmara dos Deputados, como a inspiração da Operação Mãos Polidas, Mãos Limpas, muito antes da Lava Jato já se fazia efeito no Brasil, houve uma proposta de emenda constitucional, a de número 37, que parecia que seria aprovada com enorme facilidade, quase por unanimidade. Ela limitava o poder do Ministério Público de investigações, com base numa série de abusos que estavam ocorrendo, incluindo, por exemplo, juízes como Witzel, Bretas e Moro. Lembremos que o Eduardo Paes, em 2022, teve a sua candidatura para governador praticamente impugnada por uma ação do juiz Marcelo Bretas. Pois bem, acontecem em junho de 2013 aquelas manifestações que ainda hoje são autênticos fins da política brasileira contemporânea. No final das manifestações, Vivi, William e César, cartazes começam a surgir. Obrigado, e a população Adélia. brasileira Vamos, começa a dizer gente. não à PEC 37, não à PEC 37. Algo que começou como uma disputa por centavos 23, gente. e que começou como um impulso antissistema e antipolítica, terminou com a recusa de uma proposta de emenda constitucional. A primeira vez em manifestações públicas no Brasil que uma PEC foi discutida. O Congresso se acovardou, a PEC foi arquivada e o Ministério Público continuou a ter poder de investigação. E no ano seguinte, 2014, numa obscura vara federal de Curitiba, no Ministério Público de Curitiba, começou uma operação que mudou este país, a Operação Lava Jato. Sem a Operação Lava Jato, não haveria Jair Messias Bolsonaro. Sem a Operação Lava Jato, o desenvolvimento brasileiro, a história do desenvolvimento brasileiro seria outra, porque ao contrário de inúmeros lugares do mundo em que pessoas específicas, CPFs determinados, foram investigados, e como aconteceu agora com o governador Ibanez do Distrito Federal, os bens dele foram bloqueados, a pessoa física. No Brasil, a Operação Lava Jato correspondeu a outros interesses. O que se destruiu no Brasil foi a competitividade crescente da indústria brasileira. Então, todo cuidado é pouco. Vivi, barba de molho. De 2004 a 2014, há uma década em que se planejou uma operação cuja principal finalidade foi, de um lado, conseguir algo que as urnas não permitiam. A Operação Lava Jato teve uma finalidade, foi a desindustrialização de uma indústria cada vez mais competitiva. Por exemplo, as empreiteiras brasileiras cada vez mais ganhavam importantes disputas internacionais, derrubando empresas americanas, de um lado. De outro lado, 4 eleições seguidas, o Partido dos Trabalhadores havia triunfado. Tudo parecia indicar um quinto triunfo. O que aconteceu? A Operação Lava Jato demonizou a política,
tornou possível Jair Messias Bolsonaro, e assim como alguns vazamentos que acontecem agora no caso do Banco Master, os vazamentos da Operação Lava Jato eram completamente seletivos. Houve um partido que foi alvejado, demonizado, ao passo que, de maneira fática, Elô, de maneira fática, os partidos que mais se beneficiaram da corrupção que de fato existiu, não foi o Partido dos Trabalhadores. Isso é faticamente falando. Me ajuda, Elô, foi o PP, foi o Progressistas, foi hoje o partido chamado União Brasil. O número de pessoas investigadas e punidas, se você coloca numa planilha, o menor número do Partido dos Trabalhadores, César. Mas o partido que realmente foi demonizado, criou-se a telenovela de maior repercussão no Brasil no início do século XXI. Não foi a genial Avenida Brasil. Não, César. A novela de maior repercussão no Brasil era uma novela que tinha vinheta, horário nobre, herói, coadjuvante e vilão. Acontecia no Jornal Nacional, a vinheta era uma música com dutos da Petrobras, o vilão era o ex-presidente Lula, o herói era o Batman de Curitiba, o Sérgio Moro, o coadjuvante era o Robin de Curitiba, o Deltan Dallagnol. Essa novela permaneceu no ar até a prisão do presidente Lula. Então, só para recordar esse processo, para que nós não pensamos, caiu do nada. Para terminar, Vivi, vamos recordar aqui o nosso reitor, não é isso, César? O Gessé Souza, que na elite do atraso chama atenção para algo muito importante. Toda vez que há um projeto popular neste país, ele é derrubado por acusações de corrupção. Mas é uma corrupção seletiva, só se acusa a corrupção quando existe qualquer projeto de melhoria do povo. Porque a corrupção da elite, a corrupção da Faria Lima, a Operação Carbono. Quem fala hoje em dia na Operação Carbono Oculto? Quem tem interesse de investigar as relações de André Esteves e Daniel Vorcaro? Ninguém, não é verdade? Mas faz-se tudo para encontrar qualquer coisa, uma vírgula, um ponto de interrogação, se possível, vários pontos de exclamação na vida do Lulinha, não é isso? Por quê? Porque do que se trata é de, mais uma vez, derrubar um projeto popular. Eu acho também, professor, que tem hoje em dia... A gente vê o trabalho da imprensa, como o senhor muito bem demonstrou nessa sua exposição, mas a gente vê isso se repetindo. Eu estava sentada ontem com um grupo de jornalistas, tá? Não estou falando de dono de empresa, isso que me deixou mais estarrecida. Um grupo de jornalistas onde a conversa começou, não, mas o Flávio, pelo menos, é mais racional, o Flávio é mais comedido, o Flávio isso, o Flávio aquilo. Eu fiquei olhando para eles, eu falei, vocês estão realmente tentando me convencer só porque o Flávio não fala o português tão errado que nem o pai dele, que ele não é absolutamente a mesma coisa, a mesma organização criminosa, talvez até pior, porque a gente sabe das rachadinhas dele que nunca foram pegas. Agora, eu acho que a gente também enfrenta 23, hoje, gente, eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errada. Olha que interessante, né, o Maurício Ferreira. Chamada da Rádio Bandeirantes, Lulinha tinha empresa de gaveta, tentar colocar no colo do Lulinha. E é o que o Zé Dirceu falou, quando ele era chamado de sombra. Não é Lulinha, é Fábio Luiz. Fábio Luiz tem nome. Fábio Luiz não recebeu dinheiro do INSS. É o que diz, pelo menos, a informação da quebra de sigilo dele. Vamos lá, gente, 23. Quem é que pode mandar 23? Ganha 3 livros. Não, 3 livros não, 2 livros. Ou, se cada um puder mandar 10, a gente fecha. Um vazamento seletivo voltado para um poder da República, exclusivamente. A gente não viu o vazamento seletivo de todo o envolvimento do Ciro Nogueira, que a gente sabe que existe, de todo o envolvimento do Rueda, presidente do União Brasil, que a gente sabe que existe. Não é? A gente passou uma semana e pouco de bombardeio só em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que a extrema-direita quer diminuir, fragilizar e, eventualmente, destruir. A gente teve comentarista da TV Globo falando talvez fosse bom fechar logo o STF, começar tudo de novo. Então, me parece que a gente não venceu esse capítulo da história, professor. Não, que boa observação, Elô. Me permite, então, 2 comentários. Um, que vocês podem desenvolver muito mais do que eu, porque vocês são todos jornalistas investigativos. Veja, a Lava Jato, ela surge, o modelo da Lava Jato, ela surge no momento de crise financeira do modelo tradicional da imprensa. Se há 30, 40 anos atrás, Elô,
os jornais tinham um jornalismo investigativo em que era possível deslocar uma equipe e ficar 6 meses trabalhando num caso para então fazer revelações bem sólidas e muito bem fundamentadas, hoje em dia essa estrutura não existe mais. Então a Lava Jato, quando ela surge no Brasil, ela surge no momento de crise financeira do modelo tradicional do jornalismo. O que a Lava Jato oferecia? Entre aspas, furos gratuitos. Porque era só vazar. Você criava uma conexão direta entre, sejamos bem claros, uma conexão direta entre Sérgio Moro, que ele teorizou no artigo de 2004, entre Sérgio Moro, o Ministério Público de Curitiba e alguns jornalistas escolhidos como privilegiados para receber informação direta. Percebe, Elô? Toda a cadeia do jornalismo investigativo foi substituída pelo vazamento seletivo. 2. Isso que você mencionou agora é tão importante, Elô, porque veja, quando a direita brasileira, o sistema financeiro, não conseguiu derrotar o Partido dos Trabalhadores nas urnas, e veja, o Partido dos Trabalhadores no poder está longe de ser um partido de esquerda. O Partido dos Trabalhadores no poder é um partido que respeita profundamente a regra democrática. Com o presidente Lula no poder, José Genuíno e José Dirceu foram presos, Elô. O Mensalão decapitou a cúpula do PT. Com a presidente Dilma Rousseff no poder, houve um processo de impeachment, nenhum alto dirigente do PT convocou a militância para ir à rua contra o STF. O Partido dos Trabalhadores no poder é muito mais republicano do que todos os outros. E o Partido dos Trabalhadores no poder, então, ele é muito mais conciliador do que revolucionário. Isso é um fato concreto, um objetivo. Mas é um partido comprometido com a melhora objetiva das condições de vida do povo brasileiro. Isso a elite não aceita. Quando em 2014 ficou claro que nas urnas o Partido dos Trabalhadores não teria seu projeto derrotado, o que veio? A Operação Lava Jato. Elô, está ficando claro para a extrema-direita que talvez eles não consigam o projeto original deles, que não é a presidência de 2026, é a conquista da maioria absoluta no Senado, para então realizar impeachment do Supremo Tribunal Federal. Se eles se derem conta de que isso não pode acontecer, veja a analogia, Elô, eles então vão tentar fazer o mesmo que fizeram com a Operação Lava Jato, isto é, vazamento seletivo direcionado para o STF. Contra quem? Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes foi o verdadeiro guardião contra as investidas golpistas do Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!